Então, entre 1482 e 1486, que são aí os primeiros 5 anos do reinado do Dom João II, nesse período as navegações portuguesas, os descobrimentos vão ter um nome predominante, proeminente, que é o nome do navegador Diogo Cão. Vamos falar sobre ele hoje. Então, o que o Diogo Cão fez em prol das navegações portuguesas? Então, pessoal, olha, em 1482 ele parte numa grande expedição, e essa expedição tem um pormenor diferencial. Pela primeira vez, os navegadores portugueses vão levar marcos de pedra que vão ser fixados nos territórios descobertos. Esses marcos, espero que dê para ver bem, eram assim. Estão vendo? Então ele é todo de pedra e ele é fincado no chão para poder fazer uma espécie de delimitar e assinalar que ali chegaram primeiro os portugueses. Esses marcos têm também algum tipo de inscrição para poder servir de aviso para outros navegadores ou outras pessoas que passassem por ali, e ficaria registrado a precedência dos portugueses no descobrimento de uma determinada região. Vou ler um trechinho aqui para vocês desse livro, escutem aí, que diz assim: em agosto de 1483, um grupo de marinheiros castigados pelo tempo estava puxando um pilar de pedra para a posição vertical em um promontório na costa do que hoje é Angola. Ele tinha cerca de 1,5 metros de altura e era encimado por uma cruz de ferro fixada a um pedestal com chumbo derretido. Sua haste cilíndrica tinha o topo modelado em forma de cubo, em cujas faces estavam gravados o escudo português e uma inscrição. Então, o que estava escrito nesse marco de pedra português? O seguinte: na era de 6.681 anos da criação do mundo, na perspectiva bíblica cristã, há 1482 anos do nascimento de Nosso Senhor Jesus, ou seja, no ano de 1482, o mais alto e excelente e poderoso príncipe rei Dom João II de Portugal enviou Diogo Cão, escudeiro desta casa, para descobrir esta terra e plantar estes pilares. Então era assim que os portugueses deixavam a sua marca nas terras que eles descobriam no litoral africano, certo? O Diogo Cão, então, primeiramente ele vai atingir um lugar chamado... Sim, o primeiro lugar que ele chegou foi na embocadura do rio Zaire. E ali ele vai fixar um padrão, que é o padrão de São Jorge. Um padrão como este, que eu mostrei para vocês, em homenagem a São Jorge. Depois disso, ele vai avançar mais para o sul e vai atingir o Cabo do Lobo, que foi batizado como Cabo de Santa Maria. Ali ele vai fixar o padrão de Santo Agostinho. O Diogo Cão, nessa primeira viagem que ele fez, que ele parte em 1482, ele vai cobrir 1.500 quilômetros da costa africana. E ele vai avançar por mais ou menos onde hoje fica Angola, tá? Abaixo do rio Congo, a costa angolana. Muito bem. Em 1484, ele está de volta já em Lisboa e ele recebe um título de nobreza pelos descobrimentos que ele fez. Esse rio Zaire que ele descobriu era excelente para navegar e ele poderia atingir grandes distâncias navegando para o interior da África. E ele vai fazer isso na segunda viagem, que eu vou falar já já. Depois eu vou gravar um vídeo sobre esse assunto, mas deixa eu mencionar rapidinho. Os portugueses, especialmente agora, Dom João II, vão tentar encontrar um reino lendário cristão no litoral na África, não no litoral oeste, na África. Então, a crença dos portugueses era de que havia um reino cristão no interior da África. E o rei que governaria esse reino era o Preste João.
certo? Então, um dos objetivos deles era encontrar esse aliado para poder juntar forças e ampliar as conquistas e ajudar o Preste João na luta contra os infiéis e o Preste João auxiliar os portugueses também nesse mesmo objetivo. Isso era uma lenda. Depois eu vou gravar um vídeo sobre o Preste João, então a gente comenta isso depois. Mas deixar isso claro que havia grande esperança de encontrá-lo agora, navegando pelo rio Zaire, tá bom? Então ele agora já nobre, já com título de nobreza, ele volta para numa nova viagem em 1485. Nessa nova viagem, ele vai atingir mais alguns quilômetros ao sul. Então, o total das viagens dele, no final das contas, desde quando ele começou em 1482 até o último ponto, em 1486, vai dar um total de 2.330 quilômetros novos descobertos da costa africana em direção ao sul. Quando a gente olha o mapa da África, vocês vão lembrar que mais ou menos no meio do continente, ele faz uma grande volta para o leste, assim, né? Tem um grande cabo, uma grande volta, aí depois ele faz assim, ele faz uma grande volta e depois ele continua descendo. Diogo Cão, enganado, pensou que ali ele tinha encontrado o famoso promontório, é um promontório que os geógrafos antigos deram esse nome, eu vou tentar lembrar, mas trata-se do Cabo das Boa Esperança, do Cabo das Tormentas, que é a pontinha da África lá no sul. Então, vou repetir que acho que ficou confuso. Já se havia notícias de geógrafos antigos de que havia uma ponta sul da África. E os portugueses, nesse momento, já querem contorná-la e avançar para o que eles chamavam de Golfo Arábico, que é o Oceano Índico. Tá. Isso era um grande objetivo dos portugueses. Quando o Diogo Cão chegou nessa parte ali no meio da África, que faz uma grande volta e você começa a navegar em direção ao leste, ele achou que ali já era esse promontório antigo, que depois veio se chamar Cabo da Boa Esperança, e antes Cabo das Tormentas e depois Cabo da Boa Esperança. A gente vai ver isso depois, quando outro navegador português contornar esse cabo. Mas o fato é que ele acabou enganado. Isso deu origem até a uma lenda de que ele teria equivocadamente pensado que tinha contornado o Cabo das Tormentas e aí voltado para Portugal, recebido o título de nobreza do rei por esse ato, e aí na segunda viagem ele teria descoberto que estava enganado e que o continente africano continuava descendo para o sul ainda, e por isso ele teria sido banido pelo rei. Mas isso é apenas uma lenda. A verdade é que na segunda viagem ele desaparece. Pelo menos os relatos sobre ele desaparecem, e os historiadores tendem a crer que ele acabou morrendo na segunda viagem. Mas os pontos que o que ele fez na segunda viagem foi o seguinte: ele navegou 160 quilômetros pelo rio Zaire para o interior da África e encontrou as famosas quedas de Ielala, onde o Diogo Cão deixou uma inscrição na rocha que pode ser vista até hoje. Ela está falhada, mas pode ser vista. Eu tenho aqui a imagenzinha que foi transcrita. Então, numa rocha, lá nessas quedas do Ielala, tem uma inscrição parecida com isso aqui. E o que diz nessa inscrição? Diz o seguinte: aqui chegaram os navios do ilustre monarca Dom João II de Portugal, Diogo Cão, Pedro Anes, Pedro da Costa, Álvaro Pires, Pero Escobar. Aí tem um trecho ilegível. Aí mais embaixo se diz João de Santiago, Diogo Pinheiro, Gonçalo Álvares, João Álvares, e em um outro lugar perdido tem a palavra Antão. Então não se sabe se tentaram apagar ou se foi o próprio tempo que apagou alguns trechos, mas esse é um registro que até hoje pode ser visto lá nessas quedas que ficam no interior da África, lá pelo sertão da África já, e ele conseguiu chegar até lá. Bem, ele volta então de novo para o litoral africano, navega novamente de volta para o litoral e vai atingir em 1486 o Cabo da Cruz, que fica na atual Namíbia, tá certo? E aí, a última notícia que nós temos dele é essa.
De maneira que esses primeiros 5 anos das navegações portuguesas sob o reinado de Dom João II tem essa figura marcante do Diogo Cão, esse navegador português que fez muito pelas navegações. Beleza? Próximo vídeo a gente continua falando sobre o avanço português rumo ao sul, ao litoral, à pontinha sul da África, o contorno dessa ponta e a última etapa da viagem até as Índias. Beleza? Um abraço.